Saudações, seja bem-vindo ao Inova Interior, o podcast que trata aí de assuntos, né, que melhoram aí o dia a dia, né, no interior. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto que eu acho que é muito necessário em todas as cidades do interior, mas principalmente aqui na nossa cidade, que é o trânsito. Então acho que comigo aqui novamente, França, seja bem-vindo. Obrigado. Sempre que receber o convite, aqui estarei. Bacana. Bom, eu vou falar, vou fazer só uma introdução. Trânsito de Itaperuna, a gente tem engarrafamento, acidente, morte em trânsito. Falta de educação. Falta de educação. Então há uma série de coisas que, para a cidade que nós queremos e uma cidade que está crescendo, acho que é necessário ter um olhar específico para o trânsito, porque ele faz muita diferença, tanto na qualidade quanto de mobilidade urbana. Então eu quero começar falando para você, Itaperuna cresceu. E muito. Né? A gente tem já uma geografia que é complexa para o trânsito, porque a gente tem morro de um lado, existem bairros que não se comunicam em função disso, né? Existe a questão do rio, então a gente tem um rio grande atravessando a cidade, então o trânsito meio que flui ali no centro da cidade, né? Para quem vai atravessar a cidade ou de determinados bairros, né? Necessariamente se passa pelo centro, né? Então eu queria conversar com você como cidadão, né? É uma BR. Sim, exatamente. É uma estrada cheia de caminhão passando. Que passa no meio da cidade, algo assim, difícil, não é, é complicado de imaginar isso, mas acontece em Itaperuna. Mas com inovação e organização, é possível melhorar esse trânsito? Com certeza, e com mobilização. Não podemos ficar parados. Né? Sonho não realizado é o sonho não sonhado. Não é assim? Então nós temos que discutir, levar o tema e buscar as soluções. Bacana. Bom, uma das coisas assim, eu sou um cara de inovação, né, França? Você sabe disso, o podcast trata de inovação, né? Então a gente fica com um monte de ideias aqui, a gente já trocou várias ideias aqui, né, nos bastidores. Eu acho que é uma questão de organização do trânsito, ou seja, o que é mão, o que não é mão, a coordenação dos sinais, né? Já é algo que pode ser feito. Mas, assim, do ponto de vista de inovação, acho que as cidades, aqui no Rio acontece muito isso, as cidades que implementaram uma sistema de inteligência de trânsito, monitoramento de câmeras, e aí controle de sinais de trânsito, ou seja, ele não ser automático como é hoje, ou seja, ter ali uma equipe de retaguarda, né, que traz... O que você pensa disso? Você foi militar, foi bombeiro, já viu algumas ações nesse sentido que você acha que poderia ser feito? Sim, e... já levantei essa tese, esse tema, essa temática na Câmara Municipal. Já falei aqui em outros blocos, fiz até levantamentos dentro do Corpo de Bombeiros. Isso há 4, 6 anos atrás, aí por aí, um pouco mais. E já era um absurdo a quantidade de acidentes em Itaperuna, principalmente envolvendo motocicletas. É muito difícil, né, você presenciar pais chorando pelos filhos que se vão e que se foram por causa da violência do trânsito. Não me importa aqui discutir de quem é a culpa. Sim. Né? Me importa dizer que foram perdidas vidas. Cada vez mais crescem em Itaperuna os centros de recuperação fisioterápicos. A fisioterapia hoje ainda é um pódio em Itaperuna porque há uma demanda muito grande, e não só esportiva, mas também de recuperação de acidentados. Hospital, né? A questão da ortopedia do hospital. Ortopedia. Sempre... A Itaperuna virou até um centro, se eu não me engano, em ortopedia. Então é um tema também que tem que ser muito trabalhado, bastante trabalhado. Eu venho discutindo no sentido de conversando com representantes da Polícia Militar, com representantes da Guarda Municipal. Espero que em breve tenhamos algo alinhado, algo escrito, um projeto traçado e elaborado, né, para que... E não é só dessa, de engenheiros. Eu não entendo a malha rodoviária sem a engenharia, que você falou, sem a arquitetura, tudo está envolvido. Tá? E foi levantada essa tese e que Polícia Militar, Guarda Municipal, né, aceitaram, defendem aquilo que nós também acreditamos, que é um sistema de monitoramento. Porque esse sistema de monitoramento é você ter... Eu não falo sala, eu falo salas de monitoramento. É um centro, né? É um centro, salas
Não necessariamente no mesmo lugar, porque você pode começar pelo centro da cidade, suas principais vias, aquelas ruas paralelas, e também estendê-las para os bairros. Por quê? Vai vigiar o trânsito, e quando falo vigiar, pensa bem, o motorista que está usando um celular, que ele sabe que é errado, que provoca acidente, ele vai pensar 2 vezes em fazê-lo porque ele sabe que está sendo filmado. Concorda comigo? Sim, sim. Né? Aquele que avançar o sinal vermelho, não respeitar a sinalização, cortar pela direita, que é muito comum. Itaperuna, carros nem tanto, mas as motos não tem lugar. Né? E bacana a gente fazer um parênteses aqui, que a ideia não é ter esses monitoramentos, eles não foram feitos, não devem ser feitos, não devem ser utilizados como uma máquina de multar. Não, longe disso. Ela tem que ser para prevenção e educação do trânsito, não é isso? E também para fluidez do trânsito. Porque, olha só, quem já passou, todo mundo acho que está aqui, que vai ouvir, já andou no centro de Itaperuna entre 17h30 e 18h30. Temos a hora do rush, que nunca tivemos isso. Tem engarrafamento de Itaperuna, né? É o avanço, né? É o avanço. Nós temos engarrafamento. Mas, vez por outra, acontece de estar o trânsito um pouco mais agarrado. Às vezes é uma carreta, alguma coisa que está atravessando a cidade. Com o monitoramento, é possível que o guarda municipal que está monitorando, ele controle os sinais de trânsito. Então você imagina ele dar mais tempo de sinal verde para aquilo desobstruir determinadas áreas. Ele entender que quem está vindo, por exemplo, da Vinhosa, tem 3, 4 carros, segura um pouquinho os carros, desobstrui um pouco o trânsito. Com isso, ele consegue dar fluidez a mobilidade urbana. Para a mobilidade. Então, assim, são N os benefícios. E longe de... Eu sou avesso à multa por multar. Eu sou avesso, combato as multas como instituição de arrecadar para o município, o Estado. Que não funciona. E não funciona. Não é isso. Agora, eu estou falando aqui de segurança para o trânsito, que é a discussão primeira nossa aqui, né, de identificar. Imagine, eu sou muito fã disso. Você identificou, você tem o endereço, tem tudo, e manda uma correspondência para o cara, você não faça mais, você está infringindo a lei, está colocando em risco. Olha bem, você está, então, chamando a atenção do infrator que o seu ato infracionário ele pode provocar perda de vidas, sequelas físicas, né? E não somente no outro, nele próprio. Então, esse tipo de... quando eu falo em monitoramento, nós estamos falando desse aspecto, que ajudaria muito os guardas municipais, que hoje são responsáveis, né, com relação ao trânsito municipal. E atrelado a isso, você tem algumas outras, não digo sugestões não, projetos que estão saindo do papel, como, por exemplo, aliviar o trânsito de Itaperuna, que é um passo decisivo. Verdade. Uma cidade cortada por BR, que passa caminhões, eu como bombeiro fico ainda até hoje desesperado com os caminhões inflamáveis, diversos produtos químicos, eu já socorri alguns, que você às vezes tem que ligar para a empresa, ou quando você não consegue achar, porque todas elas vêm os manuais, vêm as instruções, mas tem hora que, dependendo do acidente, você não tem acesso. Você tem que procurar os contatos para que produto é aquele. Para quem não viu, essa semana, acho que está aí, está rodando na internet aí, explodiu um caminhão de coisa em Florianópolis, se eu não me engano, lá no sul. Procura aí para você assistir a imagem, para você ver como é que é bonitinho um caminhão explodindo. E aí você vai achar como o emblema lá, que tem o símbolo, que fala que é aquilo ali. Você não vai achar. E aí, calma aí, você tem um rio. É poluente? Não é poluente? É corrosivo? Não é corrosivo? A gente vai falar do anel, mas voltando atrás. Imagina o seguinte, ainda voltando nas câmeras. Aconteceu um acidente, seja desse tipo, ou mesmo porque acidentes acontecem, ok? Nada que se faça... O nome já fala, né? Os acidentes acontecem. Então, mas imagina se o bombeiro está monitorando o centro e ele percebe, quase que em tempo real, que ocorreu um acidente. Olha o tempo de resposta. Muito mais rápido. De uma equipe dessa aí, e fecha todos os sinais do acesso a essa via, libera lá, porque o caminhão já está saindo daqui, eu vou fazendo uma via verde para o caminhão chegar lá e socorrer rápido. Perfeita a sua análise. Isso não dá para fazer sem um monitoramento desse tipo. Não dá. E você acaba economizando. Olha quantos homens serão retirados das ruas, né, e que poderão ser utilizados em
em outros setores, outras atividades. A guarda teria mais tempo para o quê? A guarda escolar, a guarda rural, o que a gente chama de patrulha rural, que hoje fica a cargo da Polícia Militar. Nós teríamos uma inteligência com o menor número de pessoas voltadas para apenas essa atividade, já que a mão de obra é pequena, ela é restrita. Né? Então, você tocou num assunto aí, num aspecto fundamental do monitoramento. Acho que todas as cidades que querem realmente, né, amenizar, não falo resolver, porque resolver 100% é quase que impossível, mas amenizar um nível aceitável, né, para que o trânsito seja realmente um trânsito mais humano, tem que passar por um sistema de monitoramento. E depois a gente avança na questão da segurança como um todo. Sim, sim. Né? Exatamente. Pô, imagina assim, se tem câmeras ali filmando, vamos dar o exemplo do centro da cidade. O centro está todo monitorado por câmeras. Coíbe assalto às lojas, né? Roubo de carros, né? Porque com o crescimento urbano essas coisas acabam... A gente está até comentando, o cara pensa, vou assaltar aquela loja. Calma aí. Se ele assaltar, ele vai saber que a polícia militar, né, vai ter o acesso direto e ela vai saber para onde ele está indo, né? Nós comentamos. Se ele roubou, entrou em tal rua, se ele pulou dentro do rio. Então a ação, resposta, ela vai virar muito mais rápido, não só do bombeiro, como da polícia militar, da guarda municipal. Então são situações que devem ser feitas e eu tenho certeza que são viáveis. Tem verbas para isso não municipais, porque talvez o município por si só não tenha a condição financeira para fazê-lo, mas tenho certeza que tem verbas através de ministérios ou ministério específico na área de segurança para essa modalidade. Né? E repito, aí vem novamente, a gente cai no lugar comum, mas que é fundamental, dos representantes políticos. Né? Então, quando você fala, né, de aliviar o trânsito, todo mundo fala isso. Aí eu escuto isso, sei lá, desculpe a brincadeira, tá? Há 300 anos e tal. Mas não se faz. Por quê? Porque é cara. Você tirar um anel viário, uma estrada do contorno, é muito fácil falar. Sim. Mas é uma obra caríssima, que o município jamais vai ter recursos para fazer. Né? Não tem como se não tiver a parceria com o governo federal. Eu lembro ali de Iconha, que a água foi ali, inundou aquilo tudo, levou tudo, foi feito que a BR passava, foi feito que uma via fora. Só entra em Conha quem quer ir para Guarapari, quem quer ir para outros lugares, não precisa mais. Ganha-se tempo e evita-se acidentes, né, danos patrimoniais e danos pessoais, a vida humana que é o bem maior que nós temos. Então, a estrada do contorno, que hoje está delineada, né, eu não tenho a carta branca, eu não tenho a procuração do deputado Murilo Gouveia, nosso deputado federal, nosso representante de Brasília, mas ele afirmou em diversas reuniões que eu estive e estava que até terminar o seu mandato, que ainda faltam aí mais 2 anos e meio, a estrada do contorno será uma realidade para Itaperuna. Olha bem, né? Então, e a gente acredita na palavra porque tem empenho, tem o objeto a ser conseguido, tem a mobilização que está sendo feita. Então, tem a representatividade. E fora a questão do trânsito, imagina tirar essas carretas do trânsito de Itaperuna, além dos carros que passam, né, que não vão para Itaperuna, que na realidade vão para Muriaé, Juiz de Fora, enfim. Mais. Existe também um desenvolvimento, a possibilidade de um parque industrial, de um distrito industrial, que facilitaria a logística. A gente está em região de fronteira, em região que é próxima a portos, então, ou seja, Itaperuna é um lugar estratégico para atrair investimento, se tiver um anel viário. Né? E as pessoas podem até imaginar que vai perder um pouco da renda, mas dificilmente você vê essa galera parando ali. Eu não encaro por aí, eu encaro como você disse. Eu não conheço o projeto, até porque ele já foi modificado e será modificado novamente quando entrar em processo antes de licitação. Tudo isso tem que ter um projeto muito bem amarrado. É sério, né? Sério. Né, feito por pessoas altamente competentes, né, uma engenharia de ponta. Mas com certeza, né, passará pelo lado do aeroporto aí eu não sei se sairá onde é hoje a antiga, como é que fala, antigo mercado produtor, você vai sair já lá na estrada, na atividade, não importa. Toda essa região aí é muito pouco desenvolvida, seja por uma questão demográfica, seja por uma questão econômica. Ela é muito pouco desenvolvida. Isso vai trazer desenvolvimento. Vamos lá.
me ajuda aqui, vão ser criados mais postos de gasolina, mercearias, junto com restaurantes. Eu estou falando aqui, eu estou lembrando, indústrias. Olha quanta geração de emprego vai acontecer em Itaperuna. Por trás do objeto principal, que é desviar e melhorar o trânsito caótico da Itaperuna, quantos benefícios diretos e indiretos, porque a obra em si vai levar alguns anos, olha quantos empregos, olha a indústria do cimento, do ferro, da brita, olha da construção civil, para resumir num nome só. Então, as pessoas, às vezes, algumas pessoas maldosas, vou dizer assim, que não quer esclarecer, tem o conhecimento, mas não quer esclarecer. Isso não estou falando, repito, não estamos falando de partido, não estamos falando de bandeira ideológica, nós estamos falando aqui de desenvolver uma terra que amamos, que é a cidade em que vivemos. Eu fico bobo quando alguém, desculpe, eu gosto sempre de fazer analogia, você já percebeu, fico bobo quando alguém fala assim, para que vai servir o aeroporto? Jesus, pelo amor de Deus, não existe nenhuma cidade que vai gerar emprego, não existe cidade desenvolvida, que empresário vai colocar dinheiro, né, demorando como a gente demora 5, 6 horas para chegar no Rio, com todos os riscos que uma malha urbana rodoviária nos acomete. Então não tem, um avião o cara faz aqui no Rio, do Itaperuna ao Rio, são 50 minutos. Então, o aeroporto operando é a base de desenvolvimento, do início de desenvolvimento de uma cidade. Aí soma isso a uma estrada do contorno. Olha como Itaperuna vai dar um plus. Nossa, se você pegar isso que a gente falou, imagina, uma estrada com uma logística, que proporciona logística, você ter um distrito industrial, o dono da indústria, os engenheiros, os técnicos, então, eles não vão pegar 7 horas de viagem para ir lá no interior. Tempo para eles é dinheiro. Não é isso? Negócio. Então, se o cara tem um avião que daqui ele pode ir lá e voltar ainda de manhã, assim, a chance da gente ter investimento de indústrias, um parque industrial para Itaperuna que já tem uma qualidade de vida, um povo que trabalha. Nós estamos perto aqui do Porto do Açu, nós temos uma condição de um crescimento muito grande. Então, me desculpe, aqui é uma crítica, não é pessoal para ninguém, mas é para aqueles derrotistas e aqueles também de palavra fácil. Não, vamos trazer a estrada do contorno. Aí falar, igual, é muito fácil. Né? Você tem que, eu sempre falo, aqui nós estamos fazendo o quê? Buscando soluções, mas soluções plausíveis. Sim. Que tem e possuem todas as condições de serem realizadas. Ninguém está falando aqui eu falei de utopia em outros tópicos aqui, nós estamos falando de realidade. Né? E tenho fé que vai acontecer. Né? Quando você falou aqui, muitos comerciantes realmente, eu converso com alguns, são meus amigos particulares, mas e o nosso comércio? Eu não vejo realmente, eu tenho o mesmo pensamento seu, e eu não vejo prejuízo nenhum. Quem passa pela cidade vai passar pela cidade, não vai parar para comprar roupa, comprar... Vou te dar um exemplo real disso. Quando foi feita a questão da área azul, independente de como foi feito, mas da mecânica de um estacionamento rotativo, entendeu? Eu lembro de um amigo comerciante falar, poxa, isso aqui vai acabar com o meu comércio. E eu lembro de eu falar assim para ele, e aí você que está ouvindo aí, não sei se concorda comigo, você que também, França, eu falava, olha, eu não gosto de vir ao centro comprar porque eu não consigo estacionar. Parar. É isso mesmo. Então, se eu tenho a certeza de que eu vou ao centro e vou pagar R$2 ou R$4, o meu carro vai ficar lá 2 horas, 1 hora, 2 horas, eu vou resolver o que eu preciso resolver rápido e voltar para o meu bairro, compensa. Eu tenho mais vontade para ir lá. Isso aí. E ele, na época, ele ficou meio assim, eu falei isso para ele, porque havia, na ocasião, as pessoas estacionando, o comerciante é o primeiro a chegar. Então ele para o carro na frente da loja dele. Eu também faria isso, você também faria isso. Se eu chego de manhãzinho e tem vaga, eu paro. Como é pago, acabou... Poxa, que chato, eu perdi minha vaga, né? Ou eu vou ter que vir de ônibus ou de outra forma, ou eu vou ter que estacionar o carro um pouco mais longe, enfim. Mas eu falava isso para ele, cara, se tem uma vaga parada na frente da sua loja,
cobrando, de hora em hora você tem um potencial de um cliente parado na sua porta. Um cliente potencial diferente. Então, assim, eu estou trazendo isso porque uma mudança que a princípio poderia ser entendido como para pior, para o munícipe ou para o comerciante, cara, trouxe um impacto econômico, salvou o centro da cidade. Senão ia ficar igual outras cidades melhorou grandes bastante. Aqui da nossa região. Tem cidade grande que você pega o trânsito, o centro é morto. Que engraçado, né? No início ficava vazio. O estacionamento ficava vazio. Você vê hoje que já não está mais fácil. Hoje tem hora que eu não consigo parar o carro no estacionamento. Exatamente. Não consigo parar. E toda mudança, ela causa um impacto. Muitas das vezes as pessoas temem e já criticam algo que não analisam a consequência positiva do ato, enfim, da mudança. Eu até brinco, eu demorei, por exemplo, instalar um aplicativo do banco. Eu tinha medo de usar o celular aplicativo e invadirem minha conta. Hoje, eu não vou ao banco. Eu resolvo tudo pelo meu celular. Então, as mudanças estão aí, nós temos que aproveitá-las. Com segurança, é lógico, aproveitá-las. Então, a Itaperuna tem esse momento crucial da nossa história. Não vamos deixar passar em branco. Estamos discutindo aqui e vamos, nos fóruns que por acaso irei participar, estarei lá levantando todas essas bandeiras, né, para que nós possamos transformá-las em realidade para a cidade. Né, e acredito que a estrada do contorno, somada ao monitoramento, vai, se não resolver por completo, mas vai melhorar muito a mobilidade urbana no que tange, né, a essa questão do tráfego em nossa cidade. Somado a isso, a segurança pública específica, que é a questão da violência, a questão dos roubos, a questão do tráfico. Né? Essa semana passada, se eu não me engano, teve um assalto a uma farmácia. Né? A pessoa foi lá, monitorado. Se eu não me engano, acho que já prenderam, não tenho certeza, mas eu acho que até já prenderam o assaltante. Por quê? Foi filmado. Quando ele chegou, deu para ver o rosto, porque caiu na rede social. Né? Então você tem uma cidade mais segura, que inibe a prevenção, que a gente fala muito do bombeiro. Né? Ontem também, na minha entrevista, eu falei, o bombeiro, o melhor que seria é que ele não atuasse, que ele ficasse lá no quartel quietinho, porque toda vez que ele atua, é porque alguém está em perigo, alguém está em sufoco. O bombeiro só é chamado quando eu falo assim, um homem comum não consegue resolver o seu problema. Então, melhoraria e muito, e eu repito, né, em conversas com representantes da Polícia Militar, da Guarda, nós chegamos a esse ponto comum, né, de elaborar esse projeto, tocá-lo, levá-lo adiante, né, levá-lo até os representantes ou representantes da esfera federal, né, o deputado, para que canalize as verbas necessárias, né, dos ministérios afins, para que isso se torne realidade o mais rápido possível. E o bacana, França, obrigado aí por participar, é que você foi bombeiro. Então você conhece, assim como a gente falou lá da educação, você conhece como é que funciona, como não funciona, o que é necessário para um projeto técnico desse. Porque esse projeto é um projeto técnico, não é só uma ideia de bota a câmera lá e liga, não. Precisa de estratégia, precisa ter força. E o bacana de você já ter sido bombeiro, não sei se ainda é bombeiro, né? Sou aposentado, mas eu sou bombeiro. Né? O bacana disso é que você tem esse olhar de dentro, de quem já esteve lá, do que é necessário para tocar um projeto desse. Porque não adianta só o projeto por projeto. Eu costumo dizer que ideia não vale nada. A ideia está aqui. Sim. Não vale nada, porque se você não tiver uma pessoa capaz de executá-la. Eu agradeço, né, os elogios. Eu vou te dar um exemplo que nós comentamos, né, durante essas nossas conversas com relação à mulher. Para discutir mulher, nada melhor de buscar soluções a partir delas. Então, a minha vivência, né, de 30 anos de Corpo de Bombeiros, 33 anos atuando em sala de aula, né, procuro sempre que possível me aprimorar, né, me aperfeiçoar, procuro mesmo, né, porque eu acho que nós temos que estar sempre nos atualizando, né, porque as coisas evoluem, você tem que acompanhar essa evolução. Eu lembro que, como professor universitário, eu tinha pós-graduação, que me permitia e permite você lecionar. Aí eu falando assim mais num tom de brincadeira, mas uma realidade. Aí a molecada, os professores mais novos chegaram
né? E chegaram já com mestrado. Eu falei, caramba, eu vou acabar perdendo o emprego, não por falta de capacidade, mas por falta de título. E eu fui obrigado a fazer, obrigado, entre aspas, com certeza. Sim. Eu me senti estimulado a buscar um aperfeiçoamento, porque senão eu ia ficar atrás daquilo que o mercado agora exigia, que era o que? O mestrado. Eu tive que, em 2014 até 2016, fazer o meu mestrado, para poder continuar atuando, né, como professor universitário. Então a vida tem que ser assim, você tem dentro das cada um, dentro da sua... Tá preparado, manter o foco em aprimoramento, em estudar, cara. E principalmente, eu falo assim, estar aberto a receber, tá, as contribuições. Nunca fechar um raciocínio, uma ideia, um projeto, naquilo que simplesmente você acha que é o ideal. Você tem que ter essa sabedoria, essa simplicidade de saber ouvir. Ouvir, principalmente aqueles que serão beneficiados. Aqueles sobre os quais os seus projetos, né, terão consequências. Bacana. Entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. Eu dou um exemplo assim, eu estou lá no meu bairro, eu fiz a indicação da reforma de 2 praças, lá da Rafael Vasconcelos, do bairro Niterói, onde eu moro, e da Praça Nilo Peçanha, no centro da cidade. Quando eu estive em Brasília, enquanto vereador, eu levei e protocolei. E graças a Deus, nosso deputado Murilo Gouveia conseguiu agraciar, não conseguiu a da Rafael Vasconcelos, mas consegui a do centro da cidade. E já é um avanço, conquistamos uma, sim, porque é uma pena ver uma praça daquela centenária, né, jogada do jeito que está. Né? É lógico que toda reforma vai respeitar os ambulantes, vai ter tudo isso, toda uma parada. Mas o que eu quero dizer para você? Eu fiz o projeto porque a praça está ali. Ela está ali. Sim. Mas se ela não estivesse, a minha visão política, a minha visão de um cidadão, a minha visão como um homem público, é chegar, por exemplo, no meu bairro e perguntar o que é bom para o bairro. Não sou eu que tenho que dizer para você, enquanto cidadão, aquilo que eu acho ao bom para você, para sua família, que aqui tem uma praça. Não, bacana. E bacana você falar nisso, né? Que você é um candidato, um pré-candidato ao Legislativo, à Câmara. Né? E a Câmara, ela tem lá um equipamento que é a TV Câmara. O que a TV Câmara é, né? A gente está até conversando sobre isso. Ela comunica, ela dá visibilidade ao que está sendo discutido. Mas pegando esse gancho que você está falando aí, como que a gente poderia utilizar uma TV Câmara para fazer o contrário? Dar voz, né? Ir aos bairros, pegar a realidade, trazer... Como é que você vê isso aí funcionando? Eu sonhava, no primeiro mandato, em colocar até um telão, porque a Câmara é muito pouco frequentada pelo cidadão, pela cidadã. Para estimular. Eu pensei assim, vamos colocar um telão na frente, porque quem está lá no calçadão, vai passando, vai vendo a sessão, e aqui de repente vai estimular a participação. Sim. Levava também alunos, ensino médio, alunos da faculdade, para estimular essa cidadania prática do que é ser cidadão. Foi instalado, depois, um sistema, né, um canal no YouTube da Câmara, que melhorou. Né? Então você hoje, do seu celular, qualquer lugar, sim, você já assiste uma sessão da Câmara. Mas ainda é muito pouco. Eu acho que tem que ter uma TV. E não é difícil, não é caro, não é nada... Né? Para quê? Para avançarmos ainda mais. Para que as pessoas possam interagir mais. Hoje você manda um comentário, manda lá um comentário e aquilo fica... Né? É lógico que muitos são deletados, porque aí vem críticas, não é por aí. Não, pessoais que eu falo, críticas exemplo, pessoais. Assim, do meu olhar aqui. Imagine que se fale assim, poxa, mas investiu lá no outro bairro e o meu aqui estava precisando antes. Eu vivo no meu bairro, eu tenho o meu micromundo ali. Mas se eu tenho uma TV que mostra a realidade do outro lado, a pessoa até fala, poxa, não, realmente, lá o município precisava realmente chegar ali antes do que aqui. Então,
Quando você meio que humaniza. Sim, por exemplo, eu vou lá, vou reivindicar que a urbanização de uma determinada rua. Poxa, eu estou lá falando e está mostrando em tempo real. Ou não, uma gravação, mas está mostrando. Calma aí, é o que você falou. Calma aí, poxa, aquela rua realmente está pior do que a minha. O vereador está correto em impedir. Né? De repente, o morador participar. Sim. Né? Só repito, tendo esse cuidado, do que tem pessoas que, infelizmente, levam para um lado pessoal, e não é por aí. Eu estou falando, né, de uma política democrática e participativa. Então, eu acho que temos que, na Câmara Municipal, avançar mais. Demos os primeiros passos. Né? É legal a questão do YouTube ali, o canal. Não estou tirando a importância, não. Muito bom. Mas vamos conversar com os profissionais da área, profissionais como você, que não é a minha praia, mas eu sou um bom aluno, eu gosto de aprender. Né? Então você tem que. Volta àquela questão que eu falei. Nós vamos fazer, procure o profissional, procure as pessoas que têm um know-how para fazer, e vamos montar algo que possa cada vez mais encurtar essa distância legislativo-sociedade. Porque isso é fundamental. As pessoas não estão acostumadas a essa participação mais efetiva. E se você não estimulá-las, é aí que elas não vão participar mesmo. Bacana. E com inovação, comunicação e senso de comunidade, engajamento, França, dá para... Dá. E a palavra que a gente não pode esquecer, mobiliza, a mobilização. Seu queridão, obrigado aí por mais um programa, foi uma satisfação. Você que está em casa aí, obrigado por ouvir e a gente se vê numa próxima aí. Abraço a todos, fiquemos todos com Deus.